O workshop enquadra-se na implementação do Pacto para o Crescimento Econômico Inclusivo entre Moçambique e Reino Unido, que prevê mobilizar até 3 mil milhões de dólares em investimento britânico. Durante a apresentação técnica, o consultor da Mackenzie, João Borba Rodrigues, afirmou que Moçambique precisa multiplicar substancialmente a sua capacidade de atrair capital. Segundo o consultor, o estudo procurou identificar setores onde o investimento pode entrar rapidamente e produzir resultados demonstráveis. Nós olhamos para a estratégia de longo prazo de Moçambique, que tem ambições de crescimento muito elevadas, e fizemos um cálculo de quanto investimento é que era necessário atrair por ano para conseguir atingir os objetivos. E é um número bastante grande, acho que é cerca de 10 vezes mais investimento anual que estamos a capturar hoje. O estudo identificou 5 setores prioritários de curto prazo, onde constam óleos alimentares, algodão, arroz, castanha de caju e turismo. Segundo a Mackenzie, estas cadeias apresentam condições mais favoráveis para receber investimento no curto prazo e podem funcionar como testing ground para a atração de investimento direto estrangeiro. Nós vemos uma oportunidade de criar uma fábrica de esmagamento de soja de cerca de 100 mil toneladas ao ano. No algodão, é criar uma unidade verticalmente integrada de 2 mil toneladas ao ano de linha fio de algodão e com capacidade de produção de 200 mil unidades de equipamentos de proteção individual, uniformes e capulanas. Em arroz, é criar uma produção de arroz integrada desde a criação de sementes até ao descascamento de arroz de 50 mil toneladas ao ano. De caju, é a criação de uma fábrica de processamento de 15 mil toneladas ao ano da amêndoa crua de caju. E em turismo há vários, mas são basicamente 2 modelos de negócio, um hotel de luxo de 25 quartos ou lodges e depois um hotel premium de 60 camas, que depois seriam então criados em diversos pontos que identificámos estratégicos para o turismo do país, alinhados também com a estratégia nacional. Segundo o estudo, estes projetos podem mobilizar cerca de 100 milhões de dólares em investimento direto estrangeiro, criar aproximadamente 5 mil empregos e gerar impacto de 150 milhões de dólares em receitas e PIB. Para médio e longo prazo, o estudo identificou 5 projetos estruturantes com potencial transformador que inclui complexos de fertilizantes no norte do país, unidade de conversão de gás em metanol, fábrica de vidro industrial, polo de processamento de grafite e aprofundamento da cadeia do alumínio. Segundo João Borba Rodrigues, estes investimentos podem mobilizar até 5 mil milhões de dólares em capital privado, com destaque para um complexo de fertilizantes avaliado entre 1 e 2 mil milhões de dólares. Nós olhamos como a primeira oportunidade do complexo de fertilizantes de ureia no norte do país, aproveitando o futuro desenvolvimento do gás nacional, e que isto levaria um investimento de cerca de 1 a 2 bilhões de dólares, e de facto é uma necessidade crítica em África e em Moçambique também, mas não só em Moçambique, de nós aumentarmos a nossa produção de fertilizantes. A segunda, similar também, é o complexo de conversão de gás em metanol. E a ideia é tornar Moçambique um dos 3 maiores produtores de metanol em África, sendo um produto crítico para a agricultura, desenvolvimento agrícola todo do continente. Isto também são cerca de 1,5 a 2 bilhões de dólares. Depois vamos também para o vidro. Nós fizemos uma fábrica de vidro de 150 mil toneladas ao ano, que chega a ser 200 milhões de dólares, e tornar-nos um dos 5 maiores principais produtores de vidro em África. Nós sabemos que a África do Sul agora está a ter alguns desafios, talvez também devido ao custo de energia de gás, e Moçambique está posicionada para ser um grande, prover a África do Sul e outros países regionais aqui vidros para recipientes, pelo menos, em escala. E depois, aqui no ecossistema de insumos, olhamos para o polo de processamento de grafite. Moçambique, a ideia é tornar o 3º maior processador de grafite a nível global, e aproveitando aqui o nó-chave, a grande produção que temos em Moçambique, para de facto termos uma posição de relevo. E a ideia é criar aqui um complexo de processamento de grafite esférico de 50 mil toneladas ao ano, okay? E utilizando já o grafite proveniente da mina de Balama, e também importar algum grafite de Madagascar e Tanzânia para conseguir chegar aqui. Apesar do potencial, o estudo inclui que o ambiente institucional continua a limitar a entrada de capital. A Mackenzie recomendou 3 reformas prioritárias, a começar pela transformação da PIEX em Autoridade Autónoma de Investimento, criação de balcão único integrado para licenciamento e conformidade regulatória, reforço da coordenação entre governo, setor privado e parceiros. Atrair IDE não é só fazer as reformas, é de facto trazer, aprender, a mudar rápido com a experiência de cada investimento. E isso sim transforma-se em um país mais capaz de atrair investimento. O representante da United Nations Industrial Development Organization em Moçambique, Jaime Comish, considerou que a iniciativa vai além da industrialização verde. Para Comish,
A estratégia procura combinar investimento direto estrangeiro com criação de emprego jovem e sustentabilidade ambiental. Já que falamos muito em resiliência, se quer tornar resiliente, tem que começar a olhar para si próprio e pegar naquilo que é o seu potencial, os seus pontos fortes e avançar, não ficar à espera de um momento ideal. Então eu acho que este é o momento para fazermos uma transformação séria e fazermos uma transformação corajosa, porque se não agarrarmos esta oportunidade, não sei se teremos muitas outras, porque a maior parte dos países do norte global estão a repriorizar o seu investimento e a canalização dos seus recursos que antes eram usados para ajuda direta, para ajuda externa. Então temos que nos convencer que vamos ter que reformar, temos que tornar o país muito mais eficiente, mais amigável a quem vem de fora para nos ajudar agora na forma de investimento, já não é na forma de donativo, e quer dizer que temos que combater todos os vícios institucionais e sociais que inibem os investidores de virem ao país, porque agora a solução já não é ajuda, é o investimento e nós vamos ter que levar isso muito a sério. O diretor nacional de Investimentos Estratégicos e Cooperação no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, Ângelo Nhalidede, confirmou que o estudo representa apenas a fase inicial, sendo que o próximo passo será a criação de equipas setoriais para aprofundar necessidades específicas de cada cadeia. Um dos pilares da Estratégia Nacional de Desenvolvimento é a transformação estrutural da economia. Então, se nós falarmos da transformação estrutural da economia, implica que estamos a falar da industrialização. Não podemos fazer essa transformação sem ter a industrialização. Este trabalho foi exatamente um trabalho inicial de identificação dessas cadeias de valor. Identificadas essas cadeias de valores, o que vamos fazer de seguida é criar grupos de trabalho. Estes grupos de trabalho têm o objetivo de olhar a cada cadeia de valor e ver aquilo que são as necessidades concretas para que possamos ter uma implementação efetiva. Estamos a falar aqui da castanha de caju, estamos a falar do arroz, estamos a falar do algodão, estamos a falar dos óleos alimentares, estamos a falar do turismo. Como todos nós sabemos, essas cadeias de valores são cadeias de valores que Moçambique já vem explorando, mas é preciso fortificar, é preciso garantir que haja o aumento da produtividade, assim como o retorno que a gente espera dessas cadeias de valor.